Salmo 14 diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come o pão, que não invocam o Senhor, tornar-se-ão de grande pavor, porque o Senhor está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Amém? Bem, nós já falamos isso nos encontros anteriores, que estes salmos, nessa sequência, o 11, 12, o 13 e o 14, são 4 salmos de Davi que revelam um momento específico das lutas e dos problemas que Davi estava tendo com aqueles que se opunham à sua chamada, à sua vocação. Então, no Salmo 11, você vai perceber na leitura do mesmo que Davi está só e está cercado por perversos violentos que querem solapar-lhe a vida. No Salmo 12, você vai perceber então que ele expressa nas suas palavras que os hipócritas estão contra ele. Como é terrível você estar cercado em alguma fase da sua vida por hipócritas, aqueles que batem nas suas costas dizendo que você é bom, que você é bonito, que você faz direitinho, que você é especial, mas que na sua ausência levantam o calcanhar contra você. No Salmo 13, parece que vemos Davi no fundo do poço, dizendo: estou abandonado, acabou para mim. E o Salmo 14, ele então vai revelar que na sua tristeza por ver tanta gente fazendo as coisas erradas, ele acaba percebendo que parece estar sozinho enfrentando os insensatos. Mas só parece, porque se nós dermos uma olhada nos salmos mais para frente, o Salmo 53, ele é muito parecido com este Salmo 14. E é uma nuance ou outra que muda dentro dos dois salmos, e me chama a atenção que, por exemplo, neste Salmo 14, no verso 2, ele diz que do céu o Senhor olha para os filhos, e aqui Senhor é a expressão Yahvé, que é o nome impronunciável de Deus, mostrando que Davi está tão desesperado que ele só vê naquele que é o grande, o Criador, o tremendo, o poderoso, condições de se escapar daqueles que os perseguem. Já no Salmo 53 é um Davi um pouco mais maduro, e ele diz: Deus vai dar jeito nessa gente toda, não tenho problema nenhum. E a palavra ali é Elohim, que serve para Deus, para anjos, para deuses superiores, reis. Então ele entende que o poder superior, aquele que colocou ele no trono, vai dar jeito e não precisa se preocupar. Então são pequenos detalhes apenas que nos lembram que Davi está entendendo que o Senhor está no controle de tudo. Mas é interessante que o Salmo começa dizendo: diz o insensato.
E insensato nessa palavra hebraica que é utilizado nesse salmo é Nabal. É o mesmo nome daquele homem que não quis ajudar Davi quando esse estava sendo perseguido por Saul e pediu ajuda, pediu alimentos. E Davi, muitas vezes com o seu grupo, o texto diz, isso está registrado lá em 1 Samuel 25 e 25, por ali, Davi protegeu o gado de Nabal, os seus servos e tal, fez uma rede de proteção contra saqueadores, e um belo dia Davi manda alguns soldados seus dizendo, manda alguma comida para nós, precisamos alimentar aqui os homens que têm protegido de dia e de noite aqueles seus empregados. E Nabal é exatamente a tradução desse insensato maligno. Não é um insensato tolo simplesmente, porque tem o tolo que fala do que não sabe. Ele não conhece a história, não conhece o assunto, desconhece a verdade, e aí ele diz, isso aí é assim mesmo. Mas existe o tolo, existe aquele insensato que é utilizado na raiz hebraica aqui, é de uma perversidade agressiva, aquele que realmente tem o prazer, o desejo, tem o objetivo de causar o mal. Quando Davi enfrenta este Nabal e recebe esta resposta, ele então, tomado de ira, ele deseja se vingar desse homem, pega os seus soldados e nós vamos matar todos. Todo que fizer xixi em pé contra o muro, ou seja, de meninos a homens velhos, nós vamos matar. E quando Davi está se preparando para isso, um dos servos daquele homem fala para a esposa, para Abigail, e ela então ajunta alimentos, coloca sobre os transportes da época e leva lá e pede misericórdia para Davi, dizendo, Davi, esse homem, assim como é o seu nome, ele é também, ele é um tolo. Mas por que que o rei de Israel, o futuro rei, olha a visão daquela mulher, eu já vejo você como rei, por que que você vai sujar as suas mãos com o sangue de um tolo, de alguém que está falando o que não sabe? Não, está aqui o alimento, aplaque-se o meu rei e tal. E o homem então logo foi morto pelo Senhor no ato seguinte. E Davi não teve seu sangue nas suas mãos. Mas quando nós olhamos para a declaração, não há Deus, essa declaração, ela tratada nas Escrituras, principalmente nesse texto, ele está muito além daquela convicção de uma pessoa que é sincera, mas mal orientada. Às vezes você vê comentários em programas de televisão, em entrevista de atores, atrizes, jornalistas, pessoas de respeito, professores universitários. Deus não existe, isso aí é bobagem, isso é uma força ativa, é um vento, é um pensamento, é coisa da religião. Não. Essa declaração que Davi está dizendo aqui de pessoas que dizem não a Deus, desses Nabals, ela é muito mais como um gesto irresponsável de desafio. É como dizendo, se tu existe, vem cá, me encara. Vem cá e me diz quem tu é, me mostra a tua força. Imagine você, alguém entrar num cativeiro de crocodilos, aqueles crocodilos do Nilo lá que pesam quase 1 tonelada, tem uma força de mordida tremenda, e colocar a cabeça dentro da boca aberta do crocodilo e dizer, se tu tá vivo, dá uma mordida. Você acha que qual é o resultado que vai ter uma brincadeira como essa? É isso que o Salmo 14 está lembrando. O insensato está brincando com o que não sabe. Ele está colocando a cabeça dentro da boca do crocodilo e está dizendo, se está vivo, me morde.
quero ver qual é a força da tua mordida. E poderíamos dizer que aquele que tem o poder de lançar não somente o corpo, mas também a alma no inferno, deveria ser temido, deveria ser olhado com mais responsabilidade. Então, você vai observar que essa expressão não a Deus, ela aparece em outros contextos. Por exemplo, no contexto do Salmo 10, no verso 4, ele é mostrado como uma declaração contra as sanções morais. Olha, dá uma olhadinha lá no Salmo 10 e no verso 4 o que ele escreve. O perverso na sua soberba, ele não investiga. Que não há Deus, são todas as suas cogitações. Ele só pensa uma coisa, dane-se, não existe Deus mesmo, tá bom como está. Você já ouviu uma declaração como essa? Você já ouviu isso? Alguém falar assim? Eu já ouvi algumas vezes. Em Jó, no capítulo 21, no verso 7 a 15, é o Jó que está falando sobre a perversidade humana, ele está filosofando sobre o quanto o homem que não tem Deus, o homem que não crê em Deus, o quanto que ele chega ao ponto de dizer, lá ele termina lá pelo verso 15, dizendo assim, por acaso vale de alguma coisa orar? Tem algum objetivo orar? Então você percebe que ele se revela como uma impaciência contra a autoridade divina. E nós vivemos em uma sociedade nos nossos dias em que, de fato, as pessoas se impacientam, porque é como disse Rui Barbosa, de tanto verem agigantar-se os maus, o homem chega a rir-se da bondade. E é isso mesmo que nós vemos. Nós começamos a ficar com o coração endurecido, dizendo, até quando que o perverso vai continuar? Até quando que o perverso vai zombar de Deus? Quando olhamos passeatas de pessoas reclamando que não está contente com o seu sexo e quer viver uma ideologia de gênero de outro sexo, pegando símbolos religiosos e praticando atos libidinosos em praça pública, se diz, uau, Ananias e Safira, por muito menos, foram fulminados na porta do templo. Onde é que está Deus nesse negócio? É essa pergunta do Salmo 14. O insensato, ele vai acabar perguntando, onde é que está Deus? Diz o insensato, não há Deus. E é por isso que é importante, e Davi, ele vai meditar e vai dizer, o Senhor dos céus, ele está falando da capacidade onisciente de Deus de ver tudo. E se aqui na Terra nós temos HDs, 1 tera, 2 teras, aqui no âmbito normal, de seres humanos normais, estou falando nem de computadores científicos, computador de universidade, computador de NASA, falando do nosso aqui, você pega, eu tenho um pendrive, eu tenho no carro um pendrive de 1 tera, você consegue imaginar o que é isso? Dá para colocar a vida inteira das suas fotos, vídeos e livros e não acaba. Num pendrive desse tamanhozinho assim. Agora imagina o que Deus tem guardado, reservado para a humanidade prestar contas naquele dia. Todas as nossas palavras, foi Jesus quem deixou claro isso. Toda palavra frívola, ou seja, uma palavra condenável diante da ética, da moral e da santidade de Deus, o homem, o ser humano, dará conta. Quer dizer que tudo que falamos, tudo que manifestamos, mesmo nas nossas brincadeiras, nas nossas zoeiras, como costumamos dizer, vamos dar conta naquele dia. E isso me faz pensar que eu preciso tomar cuidado, porque quando olhamos para Romanos, no capítulo 1,
o verso 18 de Romanos especificamente, ele vai dizer: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Quer dizer que Paulo está declarando que essa tolice do homem é um suicídio intelectual e moral que precisa ser revisto no nosso dia a dia. Quando Davi escreve, diz o insensato no seu coração não a Deus, parece que está lá nos dias de Davi, ou quem sabe parece que está lá na classe artística, ou parece que está lá no curso de filosofia, ou parece que está lá na religião de não sei quem do outro lado do mundo. Mas não! Se nós começamos a nos aprofundar no texto bíblico, nós vamos perceber que está aqui, dentro de nós, como um vírus, querendo se revelar no momento das nossas fraquezas. Dizer no coração: olha a minha condição, olha a situação que eu estou passando. Onde é que está Deus? Por que Deus não faz nada? Por que Deus não se mexe? E essa onisciência de Deus que Davi nos faz lembrar a partir do verso 2, nos faz lembrar de algumas narrativas bíblicas. Por exemplo, dilúvio. Os homens passaram pelo menos 120 anos zombando de Noé, ouvindo de Noé que a chuva viria. Eu fico imaginando o nível de zombaria que Noé passou construindo um barco, um transatlântico gigantesco em plena terra que não tinha chuva, ou se a tinha na forma de garoa só para multiplicar o alimento, onde não tinha oceano próximo, grandes rios ou lagos. E por 120 anos, Noé pregou para aquelas pessoas dizendo: arrependei-vos. Mas o arrependimento não veio. E chegou o dia em que Deus disse: basta, entra tu e a tua família, porque os animais eu já mandei entrar. Fecha a porta, porque dos céus e das fontes do abismo eu vou mandar a água. E aí não deu mais tempo. As pessoas clamaram, bateram na porta, mas a porta estava lacrada. Então, quando olhamos para essa onisciência de Deus, Ele está vendo todas as coisas. A mesma coisa aconteceu com a Torre de Babel. Deus estava vendo as pessoas construírem algo que na sua mentalidade deixasse o seu nome para a próxima geração, roubando a glória de Deus. Quantas pessoas construindo torres para si, roubando a glória de Deus? Nós podemos construir neste mundo. Nós podemos deixar o nosso nome para a história. Uma forma é colocarmos, por exemplo, nosso rosto na grande rede, gravando vídeos, postando fotos, como fazemos em redes sociais. Estamos deixando para a posteridade o nosso nome, mas sempre lembrando que quem nos dá força, quem nos dá capacidade, quem nos dá sabedoria, quem nos dá o fôlego de vida para levantar da cama todos os dias é Deus, e a Ele tem que ser toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Porque no dia que nos esquecermos disso, nos tornaremos Nabaus. Diz o Nabal, diz o insensato no seu coração. E talvez não diga de verbalizar, talvez não diga de pensar, mas diz no modo de agir. E é por isso que nós devemos pensar
quando Jesus falou que Deus estaria procurando a partir dele os verdadeiros adoradores, e eles não estariam neste ou naquele lugar, mas estariam em todos os lugares, porque seria a partir da atitude íntima, daquilo que sai do coração, daquilo que sai da alma, do desejo de fazer. Quando ele disse: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade, esse espírito e verdade é em atitude e em gesto, em desejo, em vontade, em querer. Quando é que eu consigo fazer isso? Quando eu consigo fazer o contrário dos ateus. Veja que o ateu, e esse texto do Salmo 14, ele não está falando do ateu intelectual, porque tem o ateu intelectual, é aquele que diz: eu não acredito em Deus, eu acredito na minha força, acredito no meu trabalho, acredito na minha educação, acredito no meu dinheiro, acredito no resultado do meu esforço. E aí ele pega um avião, né, faz um voo internacional, e no meio do Oceano Atlântico o piloto diz: atenção, senhores passageiros, acabamos de perder o motor número 2 e número 3, temos apenas o motor número 1 e número 4, mas estamos tendo problemas de controle da aeronave, não sabemos se chegaremos, enfrentaremos duras, severas turbulências, prepare-se para pouso forçado, talvez na água, porque não chegaremos. Esse ateu intelectual, a primeira coisa que ele faz: meu Deus, a primeira coisa que ele vai clamar é por Deus, porque ele é inteligente o suficiente para entender que ele tem alguma coisa pelo resultado do seu esforço, ele plantou e colheu, e mesmo que ele tenha negado a glória a Deus, essa é a hora que ele entende que vai se encontrar com Deus. Mas não é esse ateu da teoria intelectual, mas é um outro ateu que, além do Nabaldo, aquele que é maligno, que é contencioso por desejo, tem um outro ateísmo implícito nas linhas desse salmo. E é para estes outros que a Bíblia vem trazer entendimento para mim e para você, para que nós tenhamos o cuidado de não entrar por este caminho e permitir que Satanás semeie em nosso coração esse germe maligno do ateísmo, para em algum momento da nossa história não chegarmos diante de Deus dizendo: sei lá, eu nem sei se acredito mais. Quando nós olhamos, é um texto que você conhece bem do livro de Lucas, no capítulo 12, você pode deixar até aberto o texto aí no seu colo, capítulo 12, a partir do versículo 16, é um texto bastante interessante, porque ele vai nos contar a história, o próprio Jesus, aliás, conta a história do campo de um homem rico que produziu com abundância. E olha só, o texto vai dizer para nós: arrazoava, ele ria dentro de si mesmo, soberbamente alegre. Lucas 12 e 17 agora. E dizia: que farei? Porque não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, e construí-lo-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E aí você vai entender que este fazendeiro, ele revela para nós o ateu prático,
do dia a dia, essa semente maligna que quer crescer em nós. Você vai observar primeiro, sem dúvida alguma, este homem da história de Jesus, ele era membro de alguma sinagoga, porque era quase impossível nos dias de Jesus alguém ser judeu, bem-sucedido, pai de família, dono de posses, possuidor de algum patrimônio, que não fosse membro de honra da religião judaica. Então, ele jamais aceitaria o título de ateu. Não, ele não aceitaria, jamais negaria que Deus deu as coisas para ele por ser um religioso. Mas se você observar, ele fala meus, minha, 5 vezes. Num texto curtinho de 3 versículos, ele usa diversas vezes a expressão, essa expressão meu, que dá sentido àquilo que diz respeito a si próprio. Tudo meu esforço, meu resultado, meu fruto, meu trabalho, minhas coisas. E em nenhum momento ele tributa a Deus as coisas que tem. Tenho uma colheita abundante porque o Senhor me abençoou. Tenho uma vida boa porque o Senhor me tem dado. Tenho um casamento estável e feliz porque a boa mão do Senhor tem sido sobre nós. Você entende que nós podemos agradecer dizendo eu tenho isto ou aquilo, mas acima de tudo só tenho porque Deus tem sido fiel sobre a minha vida? Tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que conquistamos vem de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia! E é assim que nós cantamos. Outra coisa que nós observamos, que esses pensamentos dele que são dominados pelo pronome eu aqui, mostram que Deus não tem lugar nos seus planos. Ele poderia dizer, eu construí uma vida estável, mas eu quero saber, o Deus que me deu estas coisas, o que Ele quer comigo? Quantas pessoas você conhece, eu conheço, que nunca venceram Deus no dar? Pessoas que poderíamos testificar que prosperaram muito nessa vida. Algumas ficaram ricas, milionárias, mas quanto mais prosperaram, mais tributaram a Deus a glória. E não somente em palavras, mas em ações, investindo em obra missionária, investindo em templos, investindo em gente, mão de obra qualificada para pregar o evangelho. Pessoas que nunca pararam de investir. Por quê? Porque entenderam que Deus tinha dado a riqueza para eles com um objetivo, com uma finalidade. E quando eu falo riqueza, eu quero que você entenda, nós não estamos falando apenas do sentido financeiro. Saúde, força, educação, dons e talentos, capacidades. É como a história do cidadão que aceitou a Jesus como Salvador e aí foi convidado para fazer um trabalho na igreja, em algum departamento. Ele disse, não, eu ainda sou muito novo, estou começando agora e deixa eu me fortalecer. E quando ele estava fortalecido, maduro, foi convidado novamente a fazer um trabalho, pastorear uma igreja, coisa que o vale. Ele disse, não, agora eu tenho meus filhos pequenos, não dá para atender o trabalho ainda.
E anos depois foi convidado novamente. Ele disse, não, mas agora os meus filhos estão em idade escolar, já indo para a faculdade, e eu tenho que fazer muitas viagens, e é um momento que eu tenho que trabalhar muito, e não dá para fazer agora. E aí os filhos cresceram, foram embora de casa, ele foi num derradeiro convite, convidado novamente. Ele disse, não, mas agora vieram os netos, eu tenho que ajudar, porque os filhos estão trabalhando e tal. E quando ele pensou, agora é a hora de eu fazer para o Senhor, já estava sendo chamada a eternidade, porque o tempo havia passado. Foram-se os dias do prazer, foram-se os dias em que se poderia fazer alguma coisa. Passou o verão, findou a colheita e perdeu aquilo que recebeu. Então, esses pronomes eu, meu, mostram que Deus não tinha lugar na sua vida. E é isto que Davi está lembrando no Salmo 14. Diz o tolo, diz o insensato, Deus não tem lugar nesse negócio aqui comigo. Outra verdade que eu tiro desse texto é que este fazendeiro, ele tinha a ilusão de que os bens materiais iam satisfazer a sua alma. Olha o que ele diz, direi à minha alma, tens em depósito. O que ele esqueceu é que a nossa alma não quer as coisas desse mundo. Quem quer as coisas desse mundo é o corpo. O corpo quer alimento, o corpo quer bebida, o corpo quer a veste de marca, o corpo quer o cabelinho na régua, o corpo quer, os mais velhinhos já, um cremezinho para o cabelo ficar escurinho de novo, né? O corpo quer os enfeites, o corpo quer essas coisas deste mundo, porque para isso é Adão, é feito da terra, é que as coisas dessa terra. A alma, esse cidadão foi tolo. A alma não quer a colheita que ele tem lá. A alma não quer isso. A alma quer Deus. A alma precisa de Deus. E dos céus o Senhor olha e ri daqueles que não entendem estas coisas. A tua alma, a minha alma precisa de Deus. Você e eu não frequentamos um templo, um culto, viemos apenas porque não tinha nada para fazer. É a nossa alma que nos impele, nos empurra, dizendo, busca o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia! Outro problema que eu vejo nesse homem, ele planejou tudo como se esta vida fosse a única a ser levada em conta. E não é. E não é. Eu já tive pelo menos mais de uma experiência de quase morte. E lá bem pertinho dos portões do paraíso, eu garanto para você, por experiência, que quando você está próximo da morte, aqui não tem valor nenhum. Você pode amar a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, o seu carro, a sua casa, você pode amar de coração as suas coisas. Mas quando você está próximo da morte, essas coisas simplesmente desaparecem. É só você e Deus. E quando esse homem está planejando toda a sua vida como se fosse só aqui, não levando em consideração que ao fechar os olhos, ele ia abrir os olhos novamente num outro plano diante de Deus para prestar conta, ele se torna um Nabal, um louco, um insensato, achando que vai acabar aqui. Quantas vezes, diz para mim, de uma maneira ou de outra, você se deixou envolver não só pelas coisas boas, mas também pelas coisas ruins, pelos momentos difíceis da vida, que você chorou uma noite, 2, 3, 10, 1 ano, 2 anos, 10 anos, dizendo, não tem fim o meu sofrimento. Irmão, a vida é um conto ligeiro, é como um sopro.
A vida é como flecha ligeira, é como a névoa que se desfaz com a saída do sol. É muito rápido. Eu já falei aqui em outras ocasiões, na lápide, entre a data do nascimento e do falecimento, tem um traço. O traço nada mais é do que o hífen na língua portuguesa. A vida daqueles que já dormem na tumba fria está lá, toda uma história, num traço, entre o nascimento e o falecimento. A vida não é isso aqui. Isso aqui são boas, ou às vezes nem tão boas experiências que temos, mas a vida verdadeira não é ajuntar tesouros, nem colecionar sofrimento. A vida verdadeira é olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ele está nos esperando. Ao apagar as luzes desta vida, eu e você precisamos estar prontos para nos encontrar com o nosso Deus. Aleluia! É por isso que quando a sua alma é tirada, o texto é muito claro. Louco! Esta noite te pedirão a alma. Que tens preparado para quem será? É muito triste quando nós olhamos para alguém que termina a sua jornada e olha para trás e vê que perdeu toda a sua existência porque não conseguiu construir da maneira correta. Por isso que o salmista diz: meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Às vezes, pode ser que a sua simplicidade, meu irmão, a sua fé, a sua confiança vai ser ridicularizada por alguém. É mais ou menos como quando eu tive um sonho, uma visão muito clara de Deus, que eu precisava me levantar. Era 6:30 da manhã quando eu me acordei, e eu precisava me levantar naquele dia que eu ia ser operado da apendicite. Mas eu não tinha dor, mas eu ia ser operado. O Senhor falou comigo. E eu preparei todas as coisas e fui ao hospital. Cheguei lá, falei com o médico, ele disse: tá, mas tá sentindo dor? Não, não sinto dor, mas o Senhor falou para mim vir aqui que eu vou ser operado da apendicite hoje. Ele me olhou assim, mas a gente é ridicularizado, né? Deita aí, vamos ver. Aí enfiou os dedos da minha barriga para lá e para cá e tal. Eu disse: tá doido, seu dedo tá saindo quase na coluna aqui de trás. Mas de fato não dói. O médico me olhou assim: vamos ver esse negócio então. Você já foi ridicularizado em fila de banco também, não foi? Crente aí. Vamos ver esse negócio funciona. Aí vai lá, faz esses exames aqui. E eu procurei a enfermeira, fizemos os exames todos e 2h30 depois eu estava com o resultado dos exames, levei para ele, ele olhou para mim, olhou de novo, olhou para mim: deita, como é que tu não tá gritando de dor? Eu não sinto dor. Não, prepara a mesa, cirurgia vai ser operado hoje. 4:30 da tarde eu estava subindo para ver a cirurgia, aí eu tô deitadão lá, como vinha ao mundo, e o médico me entra com 2 levas de residentes, enfermeiras, médicos. Aí, pastor, conta para nós como é que foi essa visão aí. Aí eu contei a visão que o anjo veio, falou comigo que eu ia ser operado. Daqui a pouco eu tô lá ainda, né, esperando para ser anestesiado, para não ver mais a minha vergonha alheia. Novamente veio com um bando de residentes. Conta de novo aí, pastor, como é que foi? E tive que contar pelo menos 3 ou 4 vezes como tinha sido o sonho, a visão, e eles olharam para os resultados: mas como é que ele não está gritando? É porque a nossa fé crê num Deus que fala, num Deus que revela, num Deus que mostra. A nossa fé às vezes é ridicularizada, mas o Senhor é o nosso refúgio. Aleluia! E 19h30 daquele dia, eu acordei na sala de recuperação, já com os pontos na barriga, tudo certinho, pronto para ir embora no outro dia. Você entende? O Senhor está conosco. É por isso que esse salmo, ele vai falar da insensatez dos que negam a Deus e o seu poder. E aí nós poderíamos dizer o seguinte: é um salmo que nos leva a fazer uma reflexão sobre a importância da fé. E fé, meu irmão, é que nem músculo. O músculo está para o corpo como a fé está para a alma. Eu preciso
trabalhar a minha fé. Como é que eu trabalho fé, pastor? Lendo Bíblia, orando diante do Senhor, confiando nas suas promessas, buscando ter experiências com Ele através da sua palavra. Também esse salmo revela para nós a busca pela compreensão espiritual. Tem um monte de gente enganada. Você vai para a grande rede e você vê um monte de gente enganada sobre o que é espiritualidade. Espiritualidade não é ficar rodando, não é ficar gritando, não é ficar pulando, não é ficar correndo, não é ficar dando salto. Espiritualidade é viver de acordo com a moral e a ética desta palavra. Relacionamento saudável, viver de acordo com a santidade de Deus. Isto é espiritualidade. O resto é tolice e infantilidade. E para encerrarmos, este Salmo 14 nos revela que a prática da bondade tem que ser uma resposta à presença divina nas nossas vidas. Se Deus vive em mim, se Deus vive em nós, se acreditamos na sua existência, nós precisamos ser bondosos. É difícil ser bondoso no mundo mal. É mais ou menos como você segurar uma vela acesa, né? Você acende a vela, aqui dentro está tranquilo, não tem vento, a vela vai queimar. Mas quando você sai afora, no tempo, com vento, protegendo de cá e de lá, dado momento sua vela apaga. A sua bondade se apaga diante do mundo mal. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes o meu coração sangra, porque eu gostaria de exercer bondade. Vejo pessoas em situação de rua, passando necessidade, e eu paro, penso, será que eu ajudo? Será que eu não ajudo? Quantos embusteiros, quantos enganadores, quantos mentirosos, quantos trapaceiros, quantos vigaristas, quantos que estão ali para fazer o mal, você para ajudar e ainda acaba sendo assaltado. E você fica, será que ajudo ou não ajudo? Você vê alguém com o carro estragado à beira da rua, paro ou não paro? Se parar, capaz de ser assaltado, é um golpe. Você fica com medo. E a bondade, a sua bondade é soprada e você acende de novo. E ela é soprada e você vive num mundo com uma vela acesa com um vento forte. Como proteger isto? Como blindar isto? Como fazer isto? Como manter, como refletir a bondade, dizendo, Deus está na minha vida. Precisamos de discernimento espiritual, precisamos ter a capacidade de sermos conduzidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos conduzir à real necessidade, vai nos livrar do golpe, vai nos livrar da mentira, vai nos livrar do homem mau, do insensato que diz não a Deus, e vai nos levar àquele que diz, eu quero Deus, eu preciso de Deus. Vamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Vamos buscar esta experiência. Eu termino citando uma breve oração que até os dias de hoje, os pescadores da costa da Bretanha, eles quando saem para fazer as suas viagens de pescaria na direção da Islândia, você sabe que é um oceano ártico, lá para cima tem um oceano muito revoltoso, e eles fazem uma oração bem curtinha, eles dizem assim, guarda-me, ó Deus, meu barco é pequeno e o oceano é vasto. Que o Senhor nos ajude a guardar o barco da nossa vida, dizendo, guarda-nos, ó Deus, o oceano aí fora é vasto, meu barquinho é pequeno, mas o Senhor é Deus na minha história. Amém?